Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou professora de Histologia e Embriologia e hoje eu quero conversar com vocês sobre a embriologia dos vasos sanguíneos, mais precisamente sobre os vasos arteriais. A gente já falou numa outra aula sobre o coração e hoje o nosso papo é sobre a embriologia dos vasos arteriais. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai descrever a morfogênese dos vasos sanguíneos. Como é que esses vasos são formados? A partir de que data, né? A partir de que período do desenvolvimento esses vasos vão começar a ser formados? E a partir de que folheto a gente tem a formação dos vasos sanguíneos? Né? Que células vão se diferenciar para formar as células endoteliais vasculares? Vamos falar também do processo de formação dos arcos aórticos. Vocês lembram que são arcos aórticos? São aquelas artérias que vão estar relacionadas com os arcos faríngeos, que nós falamos também numa aula anterior. Esses arcos aórticos, eles são importantíssimos, porque eles vão formar artérias da cabeça e do pescoço. Além disso, a gente vai falar dos derivados das artérias vitelínicas. As artérias vitelínicas, inicialmente, elas vão estar vascularizando o saco vitelino. Mas se a gente lembrar, na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, esse saco vitelino ele é estrangulado e incorporado e vai formar uma estrutura chamada de intestino primitivo. Então, o que será que vai acontecer com essas artérias vitelínicas? A gente vai ver hoje que elas vão formar grandes artérias do intestino primitivo. Vamos falar também das artérias umbilicais. Artérias umbilicais são aquelas que estão levando o sangue do concepto para a placenta. E o que acontece com elas depois do nascimento? Será que elas vão regredir totalmente e formar ligamentos fibrosos? Então, vamos ver isso aqui também. E, por fim, a gente vai falar dos ramos das artérias intersegmentares, que são ramificações de uma grande artéria, que é a aorta dorsal, que contribui para a formação, por exemplo, das artérias de membros superiores e inferiores. Ai, caramba, coisa dessa que a gente vai conversar hoje, né? Mas antes da gente conversar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já está inscrito no meu canal? Não? Então vai lá, se inscreve, corre, ativa o sininho, compartilha, comenta, fala comigo o que você está achando desse novo formato dessa aula, tá? Um beijo. Vamos começar, hein? Preparados? Então, começando, formação dos vasos sanguíneos. Bom, pessoal, os vasos sanguíneos começam seu processo de formação por volta do 17º dia de desenvolvimento embrionário, a partir de células mesodérmicas e esplâncnicas. O que são células mesodérmicas e esplâncnicas? São aquelas células do mesoderma extraembrionário que estão ao redor do saco vitelino. Essas células mesodérmicas, elas vão se diferenciar em células chamadas de hemangioblastos. E os hemangioblastos vão se diferenciar em duas populações celulares. Em células progenitoras hematopoéticas, tá? Essas células progenitoras vão depois se diferenciar em eritroblastos, que vai dar origem às hemácias, por exemplo. E eles também se diferenciam, esses hemangioblastos, em células precursoras endoteliais, que são essas células aqui, ó, pavimentosas, que vão estar revestindo os vasos sanguíneos. Uma vez formadas essas células precursoras endoteliais, a gente tem um processo de vasculogênese iniciado. Começa a formação dos vasos sanguíneos. E que vasos sanguíneos vão ser esses? A gente tem inicialmente a formação de vasos arteriais e em seguida de vasos venosos. O que vai determinar se esse vaso sanguíneo vai ser arterial ou venoso? Indutores embrionários. Os indutores embrionários para a formação, né, de vasos arteriais são diferentes dos indutores embrionários para a formação de vasos venosos. Hoje a gente só vai falar da formação dos vasos arteriais. Então, continuando esse processo, o que a gente precisa ainda falar, né, desse processo de desenvolvimento? Bom, a gente tem que entender que essas células precursoras endoteliais que vão iniciar o processo de vasculogênese vão formar as artérias do embrião, as artérias do concepto. Inicialmente, né, a gente viu também numa aula anterior que esses precursores endoteliais, eles formam o quê? Cordões angioblásticos que vão se fusionar, formar um tubo endocárdico que vai dar origem a um tubo cardíaco. Bom, e esse tubo cardíaco formou o coração. Mas alguns desses vasos, alguns desses cordões, eles vão formar as artérias. Artérias como, por exemplo, um saco aórtico aqui, ó, que está saindo aquele trato de saída do coração, que também pode ser chamado de aorta ventral. Arcos aórticos e aortas dorsais. O
O que a gente vai ver agora? Como é que esses arcos aórticos que estão sendo formados aqui na região de cabeça e pescoço são formados? E qual a importância deles? Bom, então aqui de novo a gente pode ver nessa imagem, esse aqui é um coração já dobrado, né? E a gente pode ver aqui o trato de saída do coração, que se a gente lembrar da aula anterior é o tronco arterioso. Esse tronco arterioso ele vai ter uma regiãozinha um pouco mais dilatada, que a gente chama de saco aórtico, aorta ventral. E desse saco aórtico, aorta ventral, vão ser formados arcos aórticos, que seguem em direção à aorta dorsal, que é essa aorta que está aqui atrás do embrião. A aorta dorsal, inicialmente, ela é dupla, tá vendo? Ó, eu tenho uma direita, vou ter uma esquerda e uma direita. Depois, mais ou menos lá em torno do quarto segmento somítico torácico, ela se torna única. Engasguei agora, né? Então, vamos lá de novo. Então, a gente tem a aorta dorsal dupla até o quarto segmento torácico, até o quarto segmento somítico torácico. Depois, ela é uma aorta dorsal única. E como é que esses arcos aórticos vão ser formados e que estruturas são derivadas dele? Se a gente lembrar um pouquinho de uma aula anterior que tem aqui no YouTube da formação do aparelho faríngeo, a gente vai lembrar que no aparelho faríngeo existiam arcos faríngeos e que cada um desses arcos faríngeos tinha um componente vascular que era um arco aórtico. Nós tínhamos 5 arcos faríngeos, nós vamos ter 5 arcos aórticos. Aqui nesse esquema a gente pode perceber essa parte roxinha aqui seria o saco aórtico, a aorta ventral. Essa parte aqui, lilazinha, né? Essas duas aqui são as aortas dorsais dupla e observe que aqui ela se torna uma aorta dorsal única. E esses arcos que estão partindo da ventral e seguindo em direção à dorsal são os arcos aórticos. Como eu disse, serão 5 arcos aórticos, sendo que o 5º arco, ele é rudimentar e desaparece. Então, a gente vai numerar primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto arcos é que vão originar estruturas importantes na cabeça e no pescoço. Como é que esses arcos são formados? São formados a partir do processo de vasculogênese. Todos serão formados ao mesmo tempo? Não. Há uma formação e regressão gradual desses arcos, sendo que o primeiro arco a ser formado é o que vai dar origem às artérias maxilares. Então, a formação dos arcos faríngeos, ela segue um trajeto crânio-caudal. Os primeiros são mais craniais e os últimos são mais caudais. E conforme o primeiro arco surge, regride, né, se diferencia, a gente vai ter a formação do segundo. Então, eles vão se formando progressivamente no sentido crânio-caudal. O primeiro arco, como está escrito aqui, eu já falei com vocês, ele vai regredir quase que totalmente. E o que vai derivar do primeiro arco? As artérias maxilares. Aí a gente consegue fazer um link de novo com a aula de aparelho faríngeo. Se a gente lembrar, o aparelho faríngeo, o primeiro arco, ele tinha 2 preeminências, uma maxilar e uma mandibular. E ele era uma estrutura importante para a formação da face. Então fica fácil da gente entender que a partir do primeiro arco aórtico, que está vascularizando o primeiro arco faríngeo, a gente vai ter a formação das artérias maxilares. O segundo arco segue mais ou menos o mesmo processo que o primeiro. Ele vai regredir também quase que totalmente, originando as artérias estapédicas. O terceiro já tem uma contribuição mais importante na formação dos vasos de cabeça e pescoço. Porque vai ser a partir da artéria do terceiro arco, que é essa que está vermelhinha aqui, ó, que a gente vai ter formação da artéria carótida comum, tá? Tanto a direita quanto a esquerda, e de parte da carótida interna. Então, o terceiro arco contribui para a formação da carótida comum, direita e esquerda, e parte da carótida interna. A partir do quarto arco, esse processo de formação dos vasos, ele começa a seguir um trajeto um pouquinho diferente. Como assim? O quarto arco é essezinho aqui, tá? Então, a gente observa que esse quarto arco, no lado direito, ele vai regredir quase que totalmente, contribuindo para a formação somente de parte da artéria subclávia direita. No lado esquerdo, o quarto arco vai originar parte do arco da aorta,
Então, aqui, ó, essa crosta da aorta, ela tem uma parte dela, essa região de aorta ascendente, derivada lá do tronco arterioso e do saco aórtico, um pedacinho derivado do quarto arco aórtico e o restante dela, essa aorta descendente, derivada da aorta dorsal. O sexto arco, ele também vai formar estruturas diferentes no lado direito e no lado esquerdo. No lado direito, o sexto arco, ele deriva do sexto arco a artéria pulmonar direita. Do lado esquerdo, derivam do sexto arco a artéria pulmonar esquerda e o ducto arterioso. Esse ducto arterioso é uma estrutura muito importante durante o desenvolvimento embrionário fetal, porque vai ser a partir desse ducto arterioso que parte do sangue rico em oxigênio que chegou na artéria pulmonar consegue passar para a artéria aorta e seguir a circulação sistêmica. A gente já estudou em coração que existe uma outra via de bypass desse sangue rico em oxigênio, que era o forame oval. Vai lá dar uma olhadinha na aula de coração se você não lembra direito disso. Bom, isso são os derivados dos arcos aórticos, artérias importantes para a formação na cabeça do pescoço. E as artérias vitelínicas? Quem são as artérias vitelínicas e o que elas vão formar? Bom, as artérias vitelínicas são essas aqui, ó, ramificações das aortas dorsais que formam plexos ao redor do saco vitelino. Bom, a gente já aprendeu que esse saco vitelino, ó, que está aqui em amarelinho, ó, está em amarelo porque ele tem origem endodérmica. Ele, na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, quando o embrião sofre um dobramento céfalo-caudal e outro dobramento lateral, ele é estrangulado e incorporado e vai formar o que a gente chama de intestino primitivo. Então, o saco vitelino, ó, ele vai regredir. Com ele, a gente também tem modificações nas artérias vitelínicas. Elas também vão sofrer regressões. E o que vai derivar dessas artérias vitelínicas? As artérias do intestino primitivo, como a artéria celíaca, mesentérica superior e mesentérica inferior. A artéria celíaca vai ser importante para a vascularização do intestino anterior, a mesentérica superior do intestino médio e a mesentérica inferior do intestino posterior. Nessa imagem a gente consegue observar ainda, ó, o tubo neural, o coração, a aorta ventral, os arcos aórticos e a aorta dorsal. Tranquilinho, né, gente? Bem fácil, artérias vitelínicas. Bom, a gente ainda tem, além das artérias vitelínicas, outros ramos da aorta dorsal. A artéria vitelínica é o ramo ventral da aorta dorsal e a gente já viu que ela vai ser importante para a vascularização do intestino primitivo. Mas existem ramos laterais, ó. Esses ramos laterais, eles vão ser importantes para a nutrição de estruturas retroperitoneais, como, por exemplo, a glândula suprarrenal, que a gente pode ver aqui, aqui e aqui. O rim, tá? Então, as artérias renais também derivam dessa aorta dorsal. E as artérias gonadais, a gônada aqui representada em rosa, também são ramificações da aorta dorsal. Mas existem ainda outras ramificações importantes da aorta dorsal, ramificações dorsolaterais. Ramificações essas que vão penetrar entre os segmentos somíticos. E essas ramificações dorsolaterais da aorta dorsal, que penetram entre os segmentos somíticos, vão formar, por exemplo, as artérias vertebrais. Como assim? Observem aqui as aortas dorsais duplas, os ramos, ó, dorsolaterais. Esses ramos dorsolaterais aqui são chamados de ramos intersegmentares cervicais. Existem 7, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, onde os 6 primeiros se anastomosam, ó. Eles vão se juntar aqui, ó, vão se anastomosar
e formar as artérias vertebrais. Aquelas artérias que penetram naquele forame vertebral presente nas vértebras cervicais, né, que é uma característica de vértebra cervical. A sétima intersegmentar cervical, a gente vai ver que ela vai contribuir para a formação de artérias de membros superiores. Esses ramos intersegmentares, eles também vão originar ramos intercostais, eles vão ser importantes para a nutrição da musculatura da parede do corpo, tá? Porque eles vão formar vários ramos que estão relacionados aos segmentos somíticos. E temos que lembrar também que os somitos são aquelas estruturas derivadas do mesoderma paraxial que contribuem para a formação do esqueleto das vértebras. Bom, seguindo, a gente tem que falar ainda dos ramos intersegmentares que serão importantes para a formação das artérias de membros superiores e inferiores. Com relação aos membros superiores, a gente também tem contribuição lá no lado direito, que a gente já viu, do quarto arco aórtico, né, que forma um pedacinho da artéria subclávia direita. Mas a maior parte das artérias de membro superior derivam da sétima intersegmentar cervical. Essa sétima artéria intersegmentar cervical vai formar uma artéria que a gente chama de artéria axial. E a artéria axial, ela vai se ramificar em artéria braquial, tá, no braço, e interóssea do antebraço. E a partir dessa artéria braquial, a gente vai ter a formação da artéria radial, da artéria mediana e ulnar, e a partir da interóssea do antebraço, a gente vai ter a formação do arco palmar profundo. Então, as artérias de membros superiores, elas têm uma derivação na sétima intersegmentar cervical. Com relação aos membros superiores, as coisas funcionam um pouquinho diferente. A gente vai ter uma quinta intersegmentar lombar. Essa quinta intersegmentar lombar, ela vai se ramificar numa ilíaca interna e uma ilíaca externa. A parte dessa ilíaca interna, ela vai originar uma artéria axial. Essa artéria axial, ela vai se ramificando, só que ela degenera quase que totalmente. Só ficando 3 pedaços dela, 3 partes dela, que vão originar a artéria ciática ou isquiática, a artéria poplite e a artéria fibular. Todo o restante da axial degenera. E as outras artérias de membros inferiores? Vão derivar de quem, então? Não vai ter? Sim, vamos ter várias outras artérias de membros inferiores que vão derivar da ilíaca externa. Então, o ramo ilíaco externo da quinta intersegmentar lombar é o principal ramo que vai dar origem à maior parte das artérias de membros inferiores. Bom, tudo bem até aqui? Vamos lá. Para a gente terminar essa aula de vasos arteriais, a gente tem que falar das artérias umbilicais. As artérias umbilicais são essas aqui que a gente está vendo em roxo, ó. E elas, inicialmente, na 4ª semana, são ramos direto das aortas dorsais. Essas artérias umbilicais são aquelas que vão levar o sangue do concepto para a placenta. Na 5ª semana, com a formação das ilíacas, as artérias umbilicais, elas vão se tornar ramos das ilíacas internas, tá? E no nascimento, né, com o corte do cordão umbilical, com a retirada da placenta, parte dessas artérias umbilicais vai sofrer fibrose, tá? Que parte? A parte distal, ó. Essa parte distal das artérias umbilicais vai fibrosar, formando o ligamento umbilical mediano, e a parte proximal, que está próxima das ilíacas, se mantém como estruturas arteriais e vão dar origem às artérias vesicais superiores. Aqui, pessoal, presta atenção que são ligamentos umbilicais mediais, está faltando um izinho, ou medianos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, pessoal, aqui então a gente terminou a aula de embriologia do sistema cardiovascular. Esses são os livros que eu sempre gosto de indicar para estudo de embriologia: o Moore de embriologia clínica, o Langman de embriologia médica ou o Larsen de embriologia humana. Não esqueçam que vocês precisam estudar na biografia para consolidar o conhecimento. Só assistir a aula não basta, né, gente? Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Sabem tudo sobre a embriologia dos vasos arteriais? O que vocês acharam?
É um pouquinho difícil, né? Não nego, mas é muito legal, né? Muito interessante. Bom, numa próxima aula eu vou falar com vocês sobre a embriologia dos vasos venosos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, comenta, fala comigo o que você está achando desse formato das aulas. E me segue lá no Instagram, em Cai na Prova Curso. Lembra, eu e minhas amigas estamos postando vários assuntos sobre bioquímica, genética, histologia, embriologia, farmacologia, patologia clínica veterinária, parasitologia e microbiologia. Um beijo, até a próxima, hein?